Bem-vindos a mais um episódio da série Desperte Sua Intuição, onde a gente vai falar sobre intuição, a gente vai falar sobre feminino, sobre masculino e o que pode estar bloqueando a sua intuição e te impedindo de acessar o seu sentir, as sensações do seu corpo e as mensagens que a gente capta do mundo sutil. A intuição tem muito a ver também com a nossa conexão com a nossa linhagem materna, com a nossa linhagem ancestral feminina. E nessa série a gente também vai falar muito sobre isso, além de trazer vários insights de constelação familiar. Bom dia! Bom dia para quem está chegando. Vários insights de constelação familiar, onde a gente vai perceber que alguns movimentos nossos em relação ao nosso sistema também bloqueiam a nossa intuição. Eu preparei essa série com muito carinho e eu bolei ela especialmente para os futuros tarólogos e tarólogas. Logo mais eu vou estar dando um curso de formação de tarô em arcanos maiores, por isso que de vez em quando vocês vão me ouvir falando alguma coisa assim. Então, para as cartas de tarô, de onde é que vem as informações do tarô? Né? De onde é que vem as informações que a gente tira quando a gente coloca as cartas? De onde vêm essas informações? Vem do campo? Qual campo? Então eu vou estar trazendo também ao longo dessa série essas pequenas curiosidadezinhas voltadas para tarólogos, tarólogas, futuros tarólogos e tarólogas, mas essa série é gratuita e é para todo mundo. Eu convido vocês a ficarem aqui, inclusive quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra, acessa o link da bio, vai estar escrito assim, trilha gratuita, desperte a sua intuição. Clica ali que você vai entrar direto no grupo do WhatsApp, para você não perder nenhum aviso, nenhum exercício, que eu tô planejando muita coisa legal. Então, bora começar a live de hoje? Então, ontem nos stories eu postei uma coisa muito legal, uma mensagem de uma mana, né, de um outro Instagram, que dizia bem assim, foi bem interessante, porque dizia assim, intuição é quando você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que você sabe é tudo que você precisa. E a intuição é algo bem assim. É um saber e você não sabe como você sabe, mas você sabe que você sabe. Uma vez que você sabe, você não tem como saber. Você não tem como se enganar. Você pode até tentar. Não, eu acho que eu pensei errado, eu não sei de onde é que tá vindo isso, acho que eu me confundi, eu acho que eu tô maluca. Mas você sabe, uma parte sua sabe. Que parte é essa que sabe? É o seu feminino interno. Então hoje a gente vai falar especialmente sobre essa parte, o nosso feminino. E na próxima live a gente vai falar sobre o nosso masculino, porque é muito importante a gente ter os dois ligadinhos, conectadinhos, trabalhando em conjunto, se a gente quer acessar e fazer bom uso das nossas intuições. Então, bem-vindos, quem está chegando agora, e hoje a live é sobre o feminino. Por que o feminino? Por que é o feminino que acessa a intuição e o masculino vai fazer alguma coisa com isso? E se os dois não estiverem se comunicando, tem uma ruptura ali na... Então a informação não chega até onde deve chegar e a gente não consegue fazer nada com isso, né? O feminino é a nossa parte que se conecta com o mundo de dentro. E o masculino é a nossa parte que se conecta com o mundo de fora. A gente usa o nosso masculino para se relacionar com outras pessoas, para a gente se relacionar com o mundo, para a gente se relacionar com o nosso trabalho, para a gente manifestar os nossos limites, as nossas vontades. O laríngeo é o nosso chakra masculino, então ele é muito importante, mas como que ele vai trabalhar se a gente antes não tiver o material, a matéria bruta, que é o nosso sonho, o nosso sentir, a nossa bússola interna. Sabe aquela coisa da Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde que você está indo, qualquer lugar serve. O feminino é a sua bússola.
O feminino é quem fala assim, eu acho que eu vou por aqui. Eu não sei por quê. Eu posso até não estar raciocinando sobre isso, mas eu vou por aqui. Aqui é melhor do que aqui. Aqui eu não quero ir. Me dá uma coisinha, assim, não, aqui começa a sentir uma coisa no meu corpo. Pra cá não é legal. Eu não tô sentindo uma coisa boa. Então, percebam que a nossa linguagem do feminino é toda relacionada ao sentir. E para a gente se conectar com o nosso feminino, a gente tem que sentir. E sentir implica estar em contato com você mesma, ter tempo para você mesma. Tem muito tempo que você não tem tempo, não tira um tempo para você. O que você tem feito? Qual tempo de qualidade que você tem passado consigo mesmo ultimamente? Você acorda com calma? Você acorda lembrando dos seus sonhos? Você acorda sentindo o que aquela noite foi para você, se te descansou, se você acordou mais cansada? Você sente a sua vida? Você acorda e coloca uma música? Você sente o prazer da vida, o prazer de se movimentar, de fazer coisas gostosas para você? Você faz cursos, aulas que te tragam, que te relaxem, que te coloquem em contato com a sua energia. Você consegue sentir a sua energia? Tudo isso faz parte da gente se conectar com o nosso feminino. E isso é um exercício que, à medida que quanto mais a gente vai se conectando com o nosso feminino, mais a gente vai entrando em contato com a nossa intuição. Então vão ter mulheres, pessoas, né? Porque homens também, todo mundo tem um feminino e um masculino. Aqui no meu Instagram eu acabo, né, recebendo mais pessoas femininas, pessoas do sexo feminino, mas todos são bem-vindos. Mas vão ter mulheres que falam assim, a minha intuição não me fala nada. Eu não tenho intuição. Eu começo a fazer uma coisa e aí eu não sinto, eu não senti, eu não percebi a intenção daquela pessoa, eu não percebi que o caminho estava me levando para algum lugar esquisito. Eu só vi quando eu cheguei lá. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não tomaram o tempo de viver o processo. Porque o feminino, ele é espaço, o feminino, ele é processo, ele é tempo, né? São aquelas pessoas que são ansiosas, que elas querem fazer antes de planejar, que elas não planejam, elas fazem e depois elas veem o que aconteceu, o que vai dar. São aquelas pessoas que se jogam, que tem um masculino muito ativo, o que é legal, mas o masculino muito ativo em detrimento do seu feminino e não estar em contato com você não é legal, porque você está em desequilíbrio. O legal é a gente estar em 50-50. Você tem um feminino super desenvolvido e ele é a metade, e você tem o feminino, o masculino está super desenvolvido, você tem um feminino super desenvolvido e ele também é 50% e os dois se complementam. Não é legal quando a gente tem um masculino em 100% e o feminino em 0. Ou o masculino em 75%, o feminino em 25%, né? Ou o contrário. Então a gente tem que sempre prestar atenção e perceber as nossas partes e se perceber, se reconhecer, né? Conhecer a si mesmo, de novo, faz parte de desenvolver o seu feminino. Porque se você não sabe que você tem uma parte feminina e uma masculina dentro de você, independente de gênero, de opção sexual, você não se conhece, então você não tem como acessar a sua intuição. Então é preciso que a gente esteja constantemente se percebendo. Começa a perceber, faz um exercício diário e percebe quando é a minha parte feminina agindo em cada situação. E quando é a minha parte masculina agindo em cada situação. Você vai começar a se reconhecer no processo. Ah, isso aqui foi o meu feminino que fez, que falou com essa pessoa, foi o meu feminino que agiu, foi o meu feminino que me conduziu, eu estou sentindo o meu feminino. Ou não, que foi totalmente o meu masculino que deu essa resposta para essa pessoa, que fez esse trabalho, que tomou a iniciativa. Eu tô me sentindo na minha parte masculina. Minha parte masculina estava muito ativa. Comecem a fazer esse exercício de autopercepção. Quando que é o seu feminino agindo e quando que é o seu masculino agindo. E como é que você vai saber quando é que é um, quando é que é outro? Assistindo a live de hoje, assistindo a próxima live e pescando essas nuances,
né? De como que é o feminino, assim, ah, tá, agora eu tô reconhecendo. Como que é o masculino, ah, tá, agora eu já tô entendendo quando sou eu no meu dia a dia agindo no meu masculino. Então vamos falar um pouquinho sobre o feminino, porque hoje é o tema do dia. E para quem segue a roda do ano celta, a roda do ano dos sabates, do ano lá antigamente, as pessoas viviam, né, muito em contato com a terra, muito em contato com a natureza. A roda do ano celta, druida, a cultura celta, a cultura druida, ela era muito conectada porque eles seguiam aqueles festivais de acordo com a época da colheita, a época do plantio, então eles observavam muito a lua. Então era uma cultura que era muito enraizada no seu feminino. Tem uma festa em específico da Roda do Ano Celta que chama Samhain, que é o Dia das Bruxas. É comumente, né, como a gente aqui no Ocidente chama de Dia das Bruxas. E assim, a Roda do Ano Celta toda, ela leva em consideração o Deus Sol e a deusa, a Grande Mãe, né, que é a Terra, né? E ao longo da Roda do Ano, a roda do ano, ao longo do ano, são as várias fases da grande mãe, do feminino, né? E o masculino. Ah, não, espera. Ao longo do ano, a gente vive o masculino, que é o sol. O sol vai passar por 4 estações na vida dele. Ele vai nascer, ele vai crescer, né? Ele vai estar no seu auge, no verão, perdão, gente, que eu tô olhando aqui também. E depois ele vai começar a minguar no outono até se esconder no inverno. Então, ao longo do ano, a gente vive, a gente celebra a vida do sol, né? Como eles percebiam antigamente, né? Do apogeu até o declínio e no inverno ele se esconde. E a gente, né, o feminino, ele é cíclico, né, mensalmente, ele é cíclico lunarmente. Então, os festivais, né, as festas e celebrações, elas acompanham essa roda, né, segundo a vida, né, do deus e da deusa. No Samhain é muito interessante, porque o Samhain no hemisfério norte, que é como começou lá, quando essas festas foram criadas, quando começou essa tradição, quando começou a egrégora, a energia da festa, né? Então, lá no norte, se comemora no outono para a chegada do inverno, que é 31 de outubro. E é muito interessante porque eles têm uma tradição que conta o seguinte: na noite de Samhain, o deus Sol falece. Então, ele passa, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ele cruza a linha. Então, eles têm uma tradição que conta que na noite de 31 de outubro, essa linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né, o mundo astral, o mundo sutil, ela fica muito tênue, essa linha. Por quê? Porque quando o Deus falece, ele passa para o outro lado da linha, a deusa, por amor, cruza essa linha, ela vai até o outro mundo, ela procura o amado dela, ela encontra o Deus Sol e eles se abraçam. E quando eles se abraçam, existe tanto amor nesse abraço, tanto amor, que eles se fundem em um. E ele vai para a barriga dela, né, como uma sementinha. Então ele fica ali na barriga dela e quando ela cruza de novo, de volta do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e volta, né, para o mundo daqui, né, para o mundo terreno, ela traz o amado dela na barriga, no ventre. Então ela vem grávida do Deus. Ela vai passar por um período gestacional, que é quando o sol não está, o sol está escondido, ele está sendo gestado dentro da barriga da deusa, né? Que é até o finalzinho o ápice do inverno, onde ele vai nascer, ele vai começar a despontar e vai nascer de novo na Terra. Então essa história é muito bonita porque ela fala muito sobre o nosso feminino,
O feminino é a conexão com o vazio. O feminino é a conexão com o sutil, com o etéreo. E na cultura celta, inclusive, eles falavam que o ventre da mulher, ela era um portal que conectava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, porque era assim que eles percebiam o nascimento. Todo mundo que vinha para a Terra precisava passar por esse portal, precisava passar pelo útero de uma mulher, né? Então, o feminino ele tem a ver com esse acolhimento, com o quentinho, com a proteção no sentido de acolher, de afagar, né? E tem a ver com o vazio, com o nada. Tem a ver com o tempo, com o espaço, com o sentir e a conexão bem visceral com o nosso corpo e com a nossa natureza. O feminino está mais próximo da natureza. As mulheres, elas parem, elas entram em trabalho de parto, elas se conectam com a natureza bem selvagem, bem animal delas, né, nesse momento. E os homens, o nosso masculino já está conectado, já está... tem outras funções, né? O nosso masculino cuida de uma parte, o nosso feminino cuida de uma parte. Então, quando a gente se conecta com tudo isso, com todas essas características, né, a gente está se conectando com o feminino. Percebam como que o feminino é tão intrínseco e conectado com o corpo, né, com a nossa natureza. Deixa eu pegar aqui para vocês. Agora eu gostaria de trazer, eu já falei sobre um pouquinho sobre a conexão do mundo sutil. Daqui a pouco eu vou também falar um pouquinho sobre a conexão com as nossas entidades que estão no mundo sutil. E para quem trabalha com energia, trabalha com espiritualidade, futuros tarólogos e tarólogos de plantão, a gente precisa também conversar sobre isso. E é um assunto super interessante, porque a gente vai se conectar com as nossas entidades através do nosso feminino e não através da nossa parte masculina. Mas a nossa parte masculina depois vai precisar fazer alguma coisa em relação a isso. Então eu queria convidar vocês para fazer um exercício de autopercepção do nosso feminino. E eu vou convidar vocês para respirar. Para quem não sabe, eu também tenho formação em yoga. Então nos meus atendimentos eu frequentemente coloco as pessoas para respirar, para fazer soltura, liberação de energias através de exercícios de respiração. Então eu queria convidar vocês para respirar em 4 tempos. Essa é uma respiração muito fácil. Você pode tentar a caminho do seu trabalho, no ônibus, no carro, parada na fila de supermercado, em qualquer lugar. E ela consiste em fazer o seguinte: você vai inspirar em 4 tempos. Então eu inspiro, eu prendo o ar em 4 tempos. Então eu prendo o ar com o pulmão cheio em 1, 2, 3, 4. Depois eu expiro em 4 tempos, solto o ar, esvazio meu pulmão e eu prendo o ar, eu prendo, né, a respiração, eu fico com o meu pulmão vazio por 4 tempos e depois eu volto. Quando a gente faz essa respiração, o que é o interessante de se observar nisso? Lembra que eu falei que o feminino é o vazio? Então, as pessoas que têm mais dificuldade em entrar em contato com o seu feminino vão ser as pessoas que não vão suportar o vazio. O vazio vai ser muito angustiante para elas, né? Então, ficar no vazio, né? Ficar em silêncio, ficar sozinha consigo mesmo, ficar só com a sua própria energia, sem conversar com outras pessoas, né? Ficar sozinha em casa, se divertir sozinha, pensar, entrar em processos criativos consigo mesmo, vai ser muito angustiante. E nessa respiração, percebam que ficar com o pulmão vazio durante 4 tempos, para as pessoas que têm muita dificuldade de se conectar com o seu feminino, vai ser quase impossível, porque elas vão ter que suportar o vazio, né? Então façam esse exercício, depois me contem aqui nos comentários quem é que sentiu facilidade, quem é que nunca tinha pensado nisso antes, e me contem também quem teve dificuldade e com a prática quem foi conseguindo ficar mais à vontade com o seu vazio, no espaço vazio, tá?
Agora eu queria conversar com vocês também, trazer um assunto super interessante, que é a conexão com as nossas entidades. Gente, o mundo sutil, a gente tem... Vamos lá, falar um pouquinho sobre campo de energia que eu não consigo, né? Eu adoro. É a minha área de estudo, é a minha área de interesse. Eu trabalho com campos de energia. Os campos de energia são bolsões de informação, tá? Pensa num lugar, num espaço, que não é um espaço físico, mas que é um espaço que você consegue acessar. Mas a gente acessa através do sentir. Então, quando todo mundo tem o seu próprio campo de energia individual. A gente tem o nosso campo que fica orbitando ao redor da gente com as formas de pensamento, que são os pensamentos que a gente vai gerando ao longo do dia, ao longo dos dias, as formas de sentimento, que são as emoções que a gente vai sentindo ao longo do dia, ao longo dos dias. A gente tem campos de energia de relação, que é, por exemplo, se eu me relaciono com uma pessoa, por amizade, relacionamento amoroso, qualquer coisa, né? Quando eu estabeleço um vínculo com uma pessoa, a gente cria juntos, entre a gente, um campo de energia, que é o campo de relação. Esse campo de relação ele vai ser alimentado pelas duas partes. Então, eu vou estar jogando informações ali naquele campo o tempo todo em relação a como eu me sinto com essa pessoa, né? O que eu penso dessa pessoa. Vai estar ali. E a outra pessoa também vai fazer isso, como ela se sente em relação à nossa amizade, à nossa relação. Então, é possível acessar essas informações. A gente tem campos de energia de grupo. O campo familiar é um grande campo de grupo, né? Toda a nossa ancestralidade, todas as informações das pessoas que vieram antes da gente ficam ali. E é exatamente o palco, né, onde a gente vai buscar as informações, inclusive do tarô. Então, quando a gente abre as cartas, para quem estava se perguntando desde o início da live, por toda a sua vida, cara, de onde é que vem as informações quando eu coloco as cartas? Da onde vem essas informações? Vem da minha imaginação, vem da minha cabeça, vem de um plano etéreo? De onde é que está vindo? Elas vêm dos campos de energia. Quando a gente coloca as cartas, existe um campo mesmo, uma força, né? Que quando você coloca a sua intenção, isso já é uma parte de magismo, você coloca a sua intenção através da pergunta, você se concentra. Então, o campo de força já se movimenta para atrair, né? Pensa num campo de energia com as linhas. Já viu aquele campo magnético da Terra com as linhas de força? Ele já se movimenta para trazer, para atrair as cartas que contêm aquela informação. A gente vai ler. Quando a gente trabalha com entidades, eles também dão um empurrãozinho, né? Ele fala assim, não tira essa carta não, tira essa aqui. E aí você vai, a sua mão já vai direto para lá. Então a gente sabe como é que isso acontece, é uma delícia estar em contato com as nossas entidades. E a gente entra em contato com os campos, com as informações dos campos e com essas entidades que estão na 4D, no plano sutil, né, através do nosso feminino. Como que é a nossa linguagem e como que a gente decifra, decodifica, né, essas informações em palavras para depois passar para o nosso masculino, para que ele, a nossa parte masculina, possa fazer alguma coisa em relação a isso, né? Todas as informações presentes nos campos, elas são pulsos de energia. E o nosso corpo e a nossa pineal decifra esses pulsos através das nossas emoções. Então, precisa necessariamente passar pelo nosso corpo. Toda informação de campo de energia necessariamente passa pelo nosso sentir, pelas emoções. O nosso corpo decodifica depois. A gente sente, vai para a pineal. A nossa pineal decodifica aquelas informações e traduz em palavras. Então, aí veja que eu já estou trazendo várias habilidades que a gente vai praticando e que a gente vai ficando bom nisso, à medida que a gente vai entrando mais e mais em contato com o nosso sentir, né? E vai praticando colocar em palavras as suas emoções, né? Isso é um exercício, gente, porque é difícil. Começar é difícil. Pode ser que você nunca tenha feito isso. Pode ser que você não tenha sido encorajado a fazer isso na sua infância.
pode ser que, inclusive, você tenha alguma crença de que isso é errado, que você não deve sentir, que você vai incomodar, que você não deve falar para os outros o que você está sentindo, porque você vai ser abandonada, mal vista, porque as pessoas vão te criticar, vão te julgar. E, na verdade, isso é uma prática, né, de inteligência emocional e a gente deve, sim, sentir e colocar em palavras. O que é diferente de sentir e jogar para cima dos outros, colocar uma responsabilidade em cima dos outros, para que eles resolvam e solucionem o que a gente está sentindo, as nossas emoções, os nossos problemas pela gente, tá? E ali também eu quero trazer muito material rico em relação a isso. A inteligência emocional também faz parte do meu trabalho. Mas nessa trilha gratuita, nesse Desperte a Sua Intuição, a gente vai focar em perceber as nossas partes e saber o que trava, né? O que dentro das leis sistêmicas do sistema de constelação familiar pode estar atravancando, bloqueando a nossa intuição. Então é isso. O nosso feminino, quando a gente está bem à vontade com o nosso sentir e quando a gente já praticou, a gente já consegue sentir e traduzir em palavras o que eu tô sentindo. Assim, nossa, eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo culpa. Ali, naquela situação, eu tive medo. Eu tive muito medo, né? Aqui, quando aconteceu aquilo, eu senti vergonha. Começar a dar nome às nossas emoções é um primeiro passo para a gente entrar, afinar a conexão com o nosso feminino. Para a gente atinar, começar a despertar a intuição, para que depois a gente acesse os campos de energia e a gente comece a decodificar informações um pouco mais complexas do que só emoções, que são as informações de frase inteira, né? Eu estou vendo essa pessoa fazendo uma viagem. Eu abri as cartas, eu estou vendo uma pessoa em relação com alguém que sente muita inveja dela. Entendeu? Então a gente começa assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, né, dessa live. Coloque nos comentários o que vocês acharam. E na próxima live, não percam. É super importante a gente estar em contato com o nosso masculino. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso masculino é a força de vontade. É a nossa força interna. O nosso masculino move a gente. Sem o masculino, a gente não sai do lugar. A gente fica rodando, 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 rodando. Porque o feminino é o ciclo. O feminino é o ventre, é o redondo. Então, se a gente só tem o feminino, a gente fica ali, ó. E a gente não evolui na vida. É o nosso masculino que leva a gente para os lugares onde a gente tem que estar. E passar o comando depois da nossa intuição para o nosso masculino é essencial para tomar atitudes e nos relacionarmos com pessoas de maneira saudável, de maneira não tóxica. Porque sem o nosso masculino, ou seja, quando a gente está com o masculino muito enfraquecido, a gente acaba se colocando em relações tóxicas e a gente não entende o porquê. E na próxima live a gente vai entender, porque a gente vai falar também um pouquinho sobre as relações, porque o mundo do masculino é o mundo das relações. Então, espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê de novo na próxima live.